Sejam bem-vindos ao Reflorescer da Mulher Madura. Esse episódio é um convite para você reconhecer o que o seu comportamento pode fazer com a sua imagem. Existe algo que muda completamente a forma como você se posiciona e se enxerga. Não é um tratamento, não é um creme, não é uma técnica, é o seu comportamento. Talvez você seja forte demais, cuidadosa demais ou exigente demais. Hoje nós vamos falar como esse comportamento influencia nas suas decisões e até na sua autoestima. Antes de seguirmos para a nossa convidada, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros que caminham junto conosco nesse episódio, compreendendo que comportamento também é cuidado. Proforma Saúde e Movimento e Floricultura Flora Martins. Muito obrigado por caminhar conosco nesse episódio. E agora vamos para o nosso momento Reflorescer. Para essa conversa, eu convidei a analista comportamental que estuda o comportamento humano de forma profunda e prática. Como você reage, sente, suas emoções. E com vocês, eu tenho o prazer de receber Tassiane Alves. Seja muito bem-vinda, Tássia, ao nosso Reflorescer da Beleza Madura. É um prazer ter você aqui conosco nesse episódio. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz com esse convite, Roseli. Que bom. E nós vamos falar sobre o comportamento, não só como as mulheres, né, Tassi? Como as pessoas se comportam, o perfil comportamental e como isso influencia na vida, nas decisões de cada pessoa, é isso? Roseli, entender de perfil comportamental é um divisor de água na vida das pessoas. Acredito que sim, Tassi. E especialmente na nossa própria vida. Porque a partir do momento que a gente se torna consciente de que eu tenho as minhas sombras e a luz que me guia. Sim. Eu sei que eu preciso tratar as sombras e usar o que eu tenho de bom e tirar o melhor proveito disso, né? Eu entendo que a gente precisa de um equilíbrio, né? E, de fato, Tassi, existe 4 perfis comportamentais. Seria falar um pouquinho deles pra gente, seria o dominante, o influente, o estável, o analítico, é isso? É exatamente isso, tá? Só que antes de eu falar sobre cada um, acho importante as pessoas entenderem como que surgiu e o que exatamente de onde que... qual que é a origem do perfil comportamental, sim, tá? E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Sim, vamos. Primeira coisa, quem que criou essa teoria de que existem esses 4 perfis, tá? Em 1929, a gente tem um autor de um livro que fala sobre o comportamento das pessoas normais, tá? Esse autor é um cara que, nessa época, ele já era muito à frente do tempo dele, porque além de ser um escritor, ele era um inventor, ele trabalhou no exército, ele era um psicólogo, doutor em Harvard, ele era professor, então ele era um cara de muitos talentos, né? E nessa busca incessante dele de entender o próximo, ele viu que existiam comportamentos que precisavam de ser justificados, né? Então ele entendeu que precisava direcionar o seu conhecimento Sim. para pessoas comuns. E não para os transtornos como depressão, ansiedade e tudo mais. Então, ele começou a analisar as pessoas no dia a dia. Né? Interessante. Muito interessante. Bom. E ele também, assim, como eu disse que ele estava à frente do tempo, ele também foi um inventor do polígrafo, né? E também o inventor da Mulher Maravilha. Então, você já vê que tem uma mentalidade de uma pessoa diferenciada. Mulher Maravilha, aquele filme... Todo o contexto da Mulher Maravilha. Olha, porque eu sou da época que a Mulher Maravilha ficava lá rodando, uma mulher normal, né? Que perante a um problema, ela rodava assim e se transformava na Mulher Maravilha. É sobre isso? Tem a mais ver ou com menos. isso, tá? Mas o que ele defende, esse doutor de Harvard? Que se o mundo fosse governado por mulheres, seria um mundo muito melhor.
Por quê? Porque a mulher é forte, ela é sinônimo de amor, de doação. Então tem um princípio aí que da valorização da mulher, sabe? De ver ela como uma super mulher. E nós mulheres, nós desenvolvemos, eu falo naturalmente, principalmente depois da gestação, Tassi, um instinto de proteção. Né, um instinto a gente protege muito, a gente quer, gostaria, na verdade, né, de colocar tudo debaixo da asa e ficar ali protegendo. Isso também tem a ver com o perfil? Os 4 perfis, eles são previsíveis e incomuns a todas as pessoas. Só que em determinadas fases da vida, esses perfis vão mudando, vão se ajustando conforme a necessidade. Então, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Sempre tem uma oportunidade de ajuste. Conforme a necessidade, a gente também vai mudando. Vai ajustando, né? Vai ajustando. O comportamento, no caso, a nossa reação perante os fatos. Exatamente. Onde que a gente costuma errar, né? Quando a gente costuma agir da mesma forma com todas as pessoas. Por quê? Como você mesmo disse no início, cada um reage, pensa, toma decisões diferentes a todo momento. Exatamente. Então, é onde as pessoas costumam errar no que diz respeito à parte de atendimento ao cliente, comunicação, vendas, liderança. Então, a gente sabendo com quem que a gente está falando ou em que momento da fase que eu estou e que está predominando um perfil, por exemplo, aí eu preciso fazer ajustes na minha fala e no meu comportamento. Então, no caso do professor William Marston, ele identificou isso e criou esses 4 perfis. E aí, agora a gente pode falar de forma específica quem que é quem para o pessoal conseguir se identificar ou identificar o parceiro, papai e mamãe, o pessoal do trabalho. Justamente nesse ponto que eu estava pensando, é muito interessante para a gente se comunicar melhor, não só com as pessoas, né, no trabalho ou em outros ambientes, mas também com as pessoas próximas, né? Filhos, maridos, mãe, pai. Quando a gente começa a entender um pouco o perfil de cada um, eu acho que facilita a comunicação. E diminui muitos riscos. Os atritos. Os riscos de atrito, os conflitos internos, as cobranças, as frustrações. A verdade, o que acontece quando a gente entende que tem uma neurociência por trás disso tudo? Porque isso, Roseli, não são dicas baratas, não é modinha. Isso que a gente está trazendo aqui é ciência comportamental aplicada à comunicação, tá? E isso é universal. Entender um pouco desses 4 perfis que a gente vai trazer aqui como a teoria DISC, tá? Sim. Ela é universal e é usada no mundo inteiro. Nesses segmentos de venda, liderança, comunicação, mas pode ser usada em todos os âmbitos da vida, assim como você disse, na maternidade, dentro de casa, com o marido, eu acho entende? Importante. Com os próprios filhos. Porque imagina, né, pelo que eu estou entendendo, a gente tem um perfil comportamental e o marido, o filho, eu falo assim, estou falando mais próximo, né, que é o que a gente convive mais ali, né? Sim. Tem um perfil completamente diferente. E quando a gente começa a entender, eu acho mais fácil de ajustar, né, essa comunicação, tanto em casa quanto no trabalho, enfim, no ambiente que a gente esteja. É muito simples, a gente pode fazer uma comparaçãozinha aqui. Numa mesma situação, 2 pessoas reagem de forma diferente. Enquanto uma trava, a outra vai lá e resolve. Enquanto uma enxerga drama, a outra vai lá e enxerga oportunidade, né? Enquanto uma afronta, o outro recua. Então, é sobre isso, tá? Cada perfil tem essa característica. Um vai ser mais dominante, mais executor, enquanto outro vai ser mais influente, comunicador, não é detalhista, gosta de aproveitar as oportunidades e aparecer, se for o caso. A gente tem o perfil estável, como você disse, que é uma pessoa que visa segurança, e tem o perfil conforme, que é a pessoa que gosta de mais detalhe, o analítico, que tem dificuldade para tomar decisões, precisa analisar todo o contexto antes, né? Eu trouxe essas pecinhas de Lego aqui, inclusive da minha filha, para poder ilustrar cada perfil comportamental, como que funciona, tá? Porque
existem diferentes níveis. Não quer dizer que uma pessoa dominante, que eu estou representando por esse aqui na condição de vermelho, todo dominante é igual, tá? Tem o dominante que tem alto grau de dominância, tem um dominante que tem 50% de grau de dominância, e assim vai se formando a personalidade, né? Os traços de comportamento daquela pessoa. Ela pode ser altamente influente, né? Com alto grau de influência, mas também ter traços de estabilidade. Então, uma pessoa que também tem um pouquinho de dominante. Então, quando a gente vai juntando essas pecinhas, a gente vai criando uma personalidade única. Entendeu? O que eu tô entendendo, Tassi, é que não existe o certo e o errado. É né? exatamente sobre isso. E que nós podemos nos ajustar. Provavelmente, nós vamos nos identificar com algum perfil. Fala, nossa, esse é o meu. Mas não significa que a gente não possa se ajustar, trazendo um pouquinho dos outros perfis para fazer aí um equilíbrio, vamos dizer assim? Roseli, a gente deve se ajustar. Tá? A gente deve. É muito interessante. Por isso que é importante a gente se conhecer, tá? O que acontece aqui? É exatamente o que você disse. Nenhum perfil é melhor do que o outro. Sim. Tá? Agora, tem perfis que têm a sua luz na comunicação. Então, essa pessoa, naturalmente, é como o cérebro dela funciona. Ela vai se destacar nas funções que as suas características são melhores aproveitadas. Como, por exemplo, uma pessoa influente vir aqui gravar, falar no podcast. Vai se comunicar melhor, com né? facilidade. Diferente da pessoa estável. Da estável, que sempre mantém um equilíbrio. Exatamente, né? que às vezes Tudo não vai querer se expor numa condição que gera um certo desconforto. Exatamente. Mais difícil ainda a pessoa conforme, que gosta dos detalhes. Que gosta do detalhe, mas que não é uma pessoa relacional. Então, para o pessoal entender melhor, existem 2 grupos dentro dos 4 perfis. Ah, que interessante. Tem os 2 perfis que são voltados para pessoas, com foco em pessoas, que é o perfil influente e o perfil estável. E eu tenho os 2 perfis focados em tarefas, que é o perfil dominante e o perfil conforme, tá? Então, qual que é a diferença entre eles? Desses 2 que são focados em pessoas, o estável, ele é o perfil que um bom ouvinte, e o influente é o perfil que gosta de falar mais do que ouvir. Então, esse fala mais, esse ouve mais. Eu já tô curiosa para saber qual que é o meu. Nós vamos falar Acredito que durante o nosso bate-papo, eu acho que cada um vai se identificar, né? Sim. Com um perfil predominante aí, exatamente. Né? E eu tenho o perfil das pessoas focado em tarefas, tá? Ou seja, elas não são relacionais. Elas são do tipo mais focada em tarefas operacionais mesmo. Então, eu tenho aqui foco em qualidade, que é o autoconforme. E eu tenho as pessoas focadas em quantidade, que são as pessoas dominantes. Então, vamos recapitular aqui. Eu tenho os dominantes, que são pessoas focadas em tarefas, são executores natos, tá, Roseli? São pessoas que fazem o que tem que fazer, doa quem doer, tá? São pessoas muitas vezes ríspidas, porque como elas têm um objetivo muito claro, elas precisam executar uma tarefa, elas vão fazer de uma forma que o foco é o resultado final. Tem que ser feito. O que tem que ser feito. Não importa A mais B. Não tem importa. Tem que ser executado dessa forma, o perfil dominante, então vai executar dessa forma. Então, a gente fala que ele é o faca na caveira, é aquele que se precisar dar uma rasteirinha, às vezes ali ele vai dar, e no final ele vai dizer, olha, foi necessário era o que a gente precisava. Pra atingir o objetivo. Nossa, você sabe que falando assim, a gente já começa a já identificar, né? Nossa, gente, essa pessoa é assim, eu não compreendia muito bem. Ele é guiado por desafios e metas, tá? Ele gosta de competir com a própria sombra, se for preciso. Ele quer chegar em primeiro lugar, para ele o troféu é importante, tá? Então, essas são características do dominante. Como que a gente pode identificar, por exemplo, um dominante dentro do carro?
É aquela pessoa que se tiver no banco do passageiro vai ficar dando ordem. Para aqui. Não faz assim. Nossa Senhora. Perfil maravilhoso. Gente, então, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dirija junto com o perfil dominante. Que ele vai ficar dando palpite o tempo todo. Faça isso, faça aquilo. Mais ou menos isso, tá? É exatamente isso. O perfil dominante, como ele não é focado em pessoas, ele vai ter essa característica de não ser tão sociável de uma maneira que as pessoas entendam, tá? Vamos dizer assim, ou aceitem. Então, muitas vezes, dentro de um grupo, ele é criticado, tá? Entendo. Tá? Mas ele é um ser bem... por as pessoas não conhecer, não ter esse conhecimento, né? Mas aí que entra o que você falou, do ajuste. Sim. Sabendo que essa pessoa, ela faz o que tem que fazer e tarara, doa quem doer, às vezes tem momentos que ela vai ter que recuar. Sim. E falar, opa, aqui é um momento que eu não posso ser assim. Porque se é um líder, um dominante na condição de líder, ele vai ter que ter um momento onde ele vai ter que ter empatia, ouvir os liderados, Sim. compartilhar ideias e dar oportunidade para eles brilharem também. Porque essa pessoa aqui, ela tem necessidade de fala. No momento de reunião, é aquela que quer sempre dar opinião, porque isso ajuda a aliviar a pressão interna que ela carrega. Entendo. Então, vamos falar um pouquinho, já lembrei lá no trabalho, porque a gente está aqui e a gente está lá, né? Então, eu posso dizer que essa mulher, se ela chega lá no instituto para fazer um procedimento, ela vai querer algo rápido, ela não vai querer um procedimento que seja mais demorado, ela já vai querer tomar a decisão ali, já na hora de início, eu quero isso, tem que ser dessa forma. Nossa, pergunta maravilhosa, Roseli. É exatamente isso. Vamos colocar um cliente dominante, uma mulher, Sim. Tá? Ela pode não querer que o processo demore, mas eu sabendo, identificando que ela é um perfil dominante, Sim. eu vou ter que comunicar com ela na condição de dominante. Eu falo assim, fulana, eu entendo que você quer que o resultado apareça rápido. Mas, primeiro, nós vamos ter que passar nesse processo esse. Mas nós vamos chegar lá. Então, assim como ela, que é uma pessoa objetiva e direta, você também vai ter que ser. Então, se eu tiver outro perfil, se o meu perfil for outro, eu tenho que... Olha só como é importante. Eu conhecendo o perfil da outra pessoa, eu consigo me comunicar melhor. É sobre isso. Ajuste de comunicação para eu me tornar mais influente, para eu ter mais êxito nos negócios, nas negociações, e assim pode ser, por exemplo, com o marido. Se eu tenho um marido dominante, eu não vou tocar de roda para falar que eu gostaria de jantar, por exemplo. A gente está completando 20 anos de casamento e eu pensei, você lembra aquela vez que a gente foi num restaurante que aconteceu tal coisa? Com dominante não funciona assim. É assim, entendi. Amor, eu quero sair para comemorar hoje. Eu quero... Que hora que a gente vai? Que hora que a gente vai? Gente, ele é dominante. É assim que eu falo com ele, é assim que vai funcionar. Ai, que ótimo. Olha, uma dica para as mulheres, então, né? Se você for comunicar com seu marido e ele for dominante, fala assim, amor, eu quero viajar para tal lugar, já marquei a data, o hotel, agora é só a gente fechar, viu? Mais ou menos assim vai funcionar, né? Funciona muito bem. A gente ficar rodeando muito, não funciona. Ele vai perder a paciência, no assim caso. como o cliente, como você citou. Sim. Perfeito, tá? Mas é importante a gente atender a expectativa dele, então, claro, na comunicação direta e objetiva. E o dominante é aquele que nas férias, ele já tem tudo programado. Ele não vai ficar em casa e esperar as coisas acontecer no tempo dele. Entendeu? Ele já vai... Ele tem necessidade, ele é multitarefa. Não é que ele se programa. É que ele é mais rápido do que imediatamente. Ele é o cara assim, Posso dizer, Tássia, que então o perfil dominante, ele toma decisões muito rápidas, conclui as coisas muito rápidas, mas às vezes ele perde uma oportunidade de pensar melhor para tomar uma decisão? Perfeito, Roseli, você entendeu tudo. É exatamente isso. Então, agora nós podemos falar sobre as sombras de quem é dominante, que é uma pessoa que, como toma decisão muito rápido, muitas vezes se precipita. É uma pessoa que assume riscos Sim. e muitas vezes não deveria, né? Então, por isso que eu falo que precisa se ajustar. Se ele está decidindo comprar uma casa, ele não pode agir por impulso, porque envolve vários fatores, né? Então, ele tem que
tirar o pezinho da dominância, tornar um pouquinho mais analítico, conforme entender o que tem de bom, o que não tem, as vantagens, desvantagens, para poder decidir e depois não se arrepender. E ele tem dificuldade de pedir ajuda? Tem. É, porque ele é autossuficiente, sabe? Ele se basta. Eu quero dessa forma. Tem dificuldade de delegar na condição de líder, né? Ele tem dificuldade, sim. Se nós falarmos em mulheres, como que a mulher dominante, ela é emocionalmente? Lá no fundo, sozinha com ela mesma. Porque ela toma decisão muito rápida, ela tem que... não pensa muito porque ela acha que está perdendo tempo. Como será que lá emocionalmente ela se sente? É o que eu te falo. Quando a pessoa ela não entende de perfil comportamental, Roseli, ela caminha por muito tempo nas sombras. Por mais que ela tenha a luz dela de ser uma mulher, digamos assim, que tinha tudo para ser uma empresária, porque o dominante ele tem essa característica, ele arrisca, ele empreende. Mas se ela não tem conhecimento, ela pode caminhar nas sombras e se criticar, né? Tipo, nossa, eu tomei uma decisão, por que eu fiz isso? É uma pessoa que seria bom estar com uma pessoa estável, para trazer um equilíbrio e ela ir ajustando essa energia toda, entendeu? Sim, interessante, muito bom. E assim, tem tudo para ela ser bem-sucedida, desde que ela trabalhe as suas sombras, essas deficiências, e igual você disse no início, sobre equilibrar, né? É uma pessoa muito acelerada, multitarefa, não executa as coisas com muita qualidade, e isso às vezes exige mais dela de estar fazendo mais do mesmo, vai gerando um certo desgaste e mais exaustão. Entendi. Então aqui ela precisa desacelerar. E como eu disse, o estável é uma pessoa da calma, né? Então eu acho que as relações elas têm que se complementar, justamente para a gente ir buscando melhorar no ambiente que a gente se encontre. O equilíbrio, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora do influente? Maravilhoso influente. Adoro o influente. Vamos falar sobre ele. Bom, vamos falar sobre esse ser humano aqui, que é comunicador, alto astral, otimista, ele é o cara da piada, é aquela pessoa que tem a risada larga, que você ouve, né, a distância, é a pessoa que traz leveza para os ambientes, é a pessoa que tem necessidade de falar mais do que precisa, muitas vezes fala pelos cotovelos. Interrompe as pessoas? Interrompe as pessoas, é a pessoa que fala besteira, que faz às vezes uma piadinha inconveniente. Mas que você chega num lugar, comunica-se com todo mundo da mesma forma e vira melhor tá amigo. Tudo bem. Vira melhor amigo de uma pessoa numa mesa de bar. Ah, entendi. Entendeu? Em uma hora já sai trocando telefone. Olha, né? É um vendedor nato. Porque se comunica muito bem, né? Tem essa dinâmica, né? Essa facilidade na comunicação. Lembra que ele é uma pessoa focada em pessoas. Então, ele tem essa necessidade do grupo. Ele tem necessidade de estar rodeado de pessoas? Ele tem essa necessidade. É aquela pessoa que dentro de um relacionamento, por exemplo, o marido fala, ai, vamos sair só nós dois. E a pessoa fala, e se a gente sair com a turma toda? Né? Vamos fazer uma viagem? Vamos, mas olha... Isso não significa que ele não queira sair sozinho com ela, com a esposa ou com a namorada. Sim, mas ela é uma pessoa que opta por estar em grupo. Sim. Tá? É onde ela se sente mais confortável. Então, num trabalho de liderança, ele é um cara que faz junto. Não é um cara que vai só dar ordem. Ele fala assim, gente, vamos lá comigo. Tava pensando nisso aqui. O que vocês acham? Sim. E assim como eu comentei que o dominante, ele é aquela pessoa do mais rápido do que imediatamente. E tem dificuldade de delegar? Que tem dificuldade de delegar. O influente, não. A frase que representa o influente é assim, tive uma ideia incrível. Esse é o influente. Flui mesmo. Ele é criativo, ele tá cheio de energia, sabe? Só que também tem as sombras do influente, né? Ele é uma pessoa que se perde em conversas improdutivas, como, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, é aquele que fica no cafezinho enrolando ali um pouco. Tá, mas o influente, então, junto com o dominante, vai dar um atrito. Porque se ele se perde ali na comunicação e o dominante extremamente ali, faz acontecer,
É um problema. A não ser que esse influente domine sobre o perfil comportamental. Porque se ele entender sobre isso, ele vai usar o dominante a favor dele. Olha só. Agora, se ninguém entende, é como eu disse. Vamos todo mundo caminhar na sombra. Exatamente. Vai todo mundo viver sobre atrito, julgamentos, apontando o dedo, porque você fez isso, mas eu não gostei. É muito mais interessante, na verdade, é muito mais profundo do que a gente imagina. É maravilhoso. É encantador. É um divisor de águas na vida de Exatamente. qualquer pessoa, tá? E aí, o influente, uma outra sombra do influente é que ele pode parecer também ser superficial, raso. Então, mais uma vez, como você disse, tem necessidade de ajuste como todos os outros. Esse é melhor que esse? Não, são todos iguais. Mas, por exemplo, o influente. Se ele tá num momento que ele precisa dar um passo para trás, ele é um comunicador. Às vezes tem um amigo precisando de ajuda e quer sentar com ele e desabafar. Cara, ele vai ter que dar um passo para trás e aprender a ouvir também. Porque ele é o que quer falar, que quer dar opinião. Às vezes, o colega, né, de trabalho, em casa, a esposa, o filho, pode chegar, assim, para um perfil influente e falar, olha, aconteceu isso comigo, assim. Ele já fala, não, mas você sabe o que aconteceu comigo? E foi assim, é mais ou menos dessa forma? É exatamente. Nossa, deve irritar profundamente o outro, né? Porque às vezes, Tassi, a gente só quer ser ouvida. Muitas vezes. E essa é uma habilidade de milhões. Eu falo de milhões porque se você não sabe ouvir, você não ganha dinheiro, você não vende, você não tem espaço no ambiente empresarial. Saber ouvir hoje é uma habilidade de milhões. Então, nós não estamos falando aqui que tem o certo, que tem o errado, né? Nós estamos falando aqui que é possível, pelo que eu estou entendendo, que é possível a gente se ajustar, compreender. Com esse conhecimento, a gente consegue compreender melhor o outro, o perfil do outro e ajustar ali na conversa, no ambiente, no trabalho, nas atitudes. Perfeito. Você entendeu muito bem, Roseli. Você vai sair daqui quase uma analista. Ai, eu já tô assim. Vamos falar. Qual será o meu? Vamos falar do seu? Porque Do meu? te avaliando aqui, eu acho que você é esse perfil. Tá? Ai, meu Deus do céu. Então, calma. Aí as pessoas depois podem comentar se faz sentido ou não, tá? Isso. Ai, gente, então, olha só que interessante. Olha bem direitinho, analisa os perfis e depois vocês comentam aí pra gente o que vocês estão achando, qual que você acha que é o seu perfil, qual a dificuldade você teria de se comunicar com outro perfil e a gente vai respondendo, tá? Esse perfil aqui, o perfil estável, que eu acredito que seja você. Por que eu disse que eu acredito? Porque eu analiso não só, né, nesse contexto aqui. Né? A gente faz uma análise aprofundada através de relatório, de perguntas e respostas, que depois serão gerados 3 gráficos e a gente interpreta e chega na conclusão de quem é quem, tá? Mas assim, a gente tem uma noção, né? Sim. E esse perfil aqui eu acredito que seja o seu. Por quê? Porque o perfil estável, ele é um perfil calmo, elegante. Obrigada. É uma pessoa ponderada, de velocidade mais lenta na comunicação, no tom de voz, nas decisões. É um perfil que planeja antes de tomar decisões. É um perfil que gosta de rotina, que gosta de autocuidado, é uma pessoa que evita conflitos, que bater de frente não é uma opção, ela prefere recuar, tá? Então, é um perfil de muitas luzes, como todos os outros, Sim. né? Mas é um perfil que traz muita harmonia, porque é uma pessoa que é focada em pessoas, né? É um perfil que é focado em pessoas, então o outro é importante para ele, né? Ele vai considerar o que é importante para o outro para tomar decisões. Então, numa condição de líder e na condição de ser um bom ouvinte, ele chega em bons resultados no ambiente corporativo, porque todo mundo tem o seu momento de fala. Ele tira todo o mérito dele e divide com a equipe, por exemplo. Numa condição de um relacionamento, por exemplo, ele muitas vezes ele vai tirar do próprio prato para dar para uma pessoa, um marido, um filho. Não, pode comer, você quer? É aquela pessoa que no elevador segura a porta para o outro entrar, entende?
Eu tô aqui caladinha. Você se Só identificou? prestando atenção. Então, assim, vamos falar das sombras desse perfil, né? É um perfil que muitas vezes anula seus próprios sentimentos em prol do bem comum. Então, isso é às um vezes, problema, ele né? vai se sentindo... vai ficando retraído, vai se sentindo negligenciado, né? Às vezes esse perfil normaliza o cansaço. Exatamente. Né? Normaliza ser maltratado, às vezes, né? Então, é um perfil maravilhoso. Precisa de ajuste como todos os perfil que demais. precisa de muito ajustes. Então, assim, ele vai ter uma certa dificuldade com o dominante. Mas, se são um casal, por exemplo, para dar certo, eles vão ter que flexibilizar. Entende? Entendo. Porque se o dominante chegar pro estável 10 horas da noite e falar assim, põe roupa aí que nós vamos passear agora. Ele não vai entender. Ele falou, oi, não vou, não. Ou se ele vai contrariado. Ele não gosta de mudanças bruscas, Sim, entende? Então, no relacionamento... Às vezes ele vai para agradar o outro. Mas sabendo que eu não quero desagradar o estável, né, na condição O dominante, da no esposa, caso. da esposa de um estável, eu vou chegar para ele e falar assim, olha, gostaria da gente já programar nossa viagem do ano que vem, sabendo que ele é estável, que eu quero que ele vá, né, organize, pague essa viagem, olha, o ano que vem, em dezembro, eu quero ir para tal lugar. E já começa a olhar voo, hospedagem, tará, e ele vai fazer tudo isso, tá? Ele é uma boa pessoa que recebe ordens, só que ele vai fazendo ali no tempo dele, tá? Lógico, sem muita pressa, se você apressar. A gente precisa de organizar, precisa do equilíbrio. Então você já se incluiu aqui no estável, é isso mesmo? O estável, provavelmente. Então. E também consigo identificar um pouquinho que o estável precisa aprender a pegar um pouquinho dos outros comportamentos também. Sim. Porque, às vezes, ele deixa-se e cuida mais do outro. Vai depender do nível. Se ele é autoestável, ele vai ter que flexibilizar mais. Ou se ele é estável, predominante, mas não é tão alto, entendeu? Entendi. Vai depender do nível, que pode variar de 0 a 100, vamos dizer assim. Se ele é um estável 90%, ele precisa equalizar a conta aqui com os demais. Mas se ele é um estável 40%, com mais um tanto de outro perfil, talvez ele vá conseguir sim administrar essa questão. Então, provavelmente a gente, nós vamos nos identificar com um perfil, mas temos um perfil secundário? Sim, temos. Ou podemos ter também a mesma intensidade de 2 perfis. Mas antes de eu entrar nessa fala, não podemos esquecer do perfil... De forma alguma. Conforme, autoconforme, tá? Vamos falar da conformidade. Quem é esse perfil maravilhoso aqui também? Tem eu, na condição de influente, que eu imagino que as pessoas já devem ter identificado. Eu, na condição de influente, admiro muito as pessoas autoconforme, que a gente é o oposto. Por quê? Igual o estável oposto do dominante? Exatamente. A gente tem esses perfis opostos, tá? O autoconforme, o perfil analítico, tá? É o perfil que identifica com facilidade erros, porque ele enxerga detalhes. Enquanto o influente é pros cocos, faz as coisas do jeitinho dele ali. Não, tá bom, vamos lá mesmo. Isso, vamos. Exatamente. Esse perfil não. Esse perfil vai analisar todas as informações para tomar uma decisão. Então, não adianta chegar, forçar a barra pro perfil conforme comprar o que você quer vender. Não funciona assim com ele. Então, podemos dizer que a mulher analítica desse perfil, ela é extremamente exigente? Muito. Com o próximo, com ela mesma, se cobra muito. O cabelo pode estar impecável para ela, ela vai continuar tentando achar um mínimo detalhe, o que pode melhorar. É aquele perfil que manda um áudio, por exemplo, e ouve o áudio todas as vezes depois para ver se
tá ok o áudio. Busca segurança, então? Busca segurança estável. Esse aqui tá. busca estabilidade e segurança a qualquer custo. Esse aqui busca precisão e qualidade. Esse aqui ele faz uma vez e faz bem feito. Olha que interessante. Ele não tem necessidade de fala. Lembra que ele é um perfil que não é focado em pessoas, ele é focado em tarefas? Então, por exemplo, num ambiente empresarial, tá? Ele é aquela pessoa que numa reunião, ela só escuta. Ela não tem necessidade de fala. Ela vai ficar caladinha, vai absorver tudo e nem vai falar. Mas se ela abrir a boca para falar, ela vai trazer alguma informação valiosa, densa. Seria um perfil que adia decisões? Com certeza, maravilhoso isso aí que você falou. Por quê? Porque é uma das sombras, que às vezes não faz buscando a perfeição. Entende? Enquanto o dominante faz a qualquer custo, Sim. sem perfeição, melhor feito do que perfeito, esse aqui só vai fazer se estiver perfeito. Então, muitas vezes ele não faz e procrastina e deixa de entregar e perde uma oportunidade. Isso mesmo. Enquanto o dominante ele toma decisão rápida e pode tomar decisões erradas, o influente ele pode perder a oportunidade por pensar O conforme. O conforme perde a oportunidade por pensar demais. Mas olha que legal, sim. Mas eu sou dona de uma empresa e eu preciso de alguém para fazer relatórios financeiros de entrada e saída de faturamento de uma empresa. Quem que eu vou colocar para fazer essa análise financeira para mim? O influente ou o conforme, que é extremamente detalhista? Conforme. O conforme, ele vai amar, fica ali quietinho no cantinho dele só analisando os números. E é onde os empresários muitas vezes contrata, a pessoa sai e ele não entende. Porque ele fala, putz, não é uma condição salarial. Eu tô pagando bem, eu ofereço bonificação. Por que essa pessoa não ficou nessa função? Por quê? Porque às vezes ela é uma pessoa estável que tinha que ficar cobrando as pessoas. Você não pagou, você não pagou. E o estável, ele não gosta de conflito. Então, muitas vezes, as pessoas estão alocadas em profissões, em funções que ela não consegue desempenhar o perfil que ela é, a natureza dela, de como ela se comporta, de como o cérebro dela funciona, entende? Tá, assim, então na minha linha de raciocínio para as empresárias ou para os empresários, seria interessante ter uma equipe na empresa, cada um com o seu perfil, para desenvolver as atividades. Se tiver que tomar uma decisão rápida ali de última hora, às vezes acontece, tanto na vida como no trabalho e tudo mais. Então, se tiver que tomar uma decisão rápida, se tiver o perfil dominante, é excelente. Agora, se tiver só o perfil, o analítico que a gente está falando, sim, o conforme, então ele vai analisar muito. E aí entra em desequilíbrio. Aí que tá. Aí você falou, é isso mesmo, tem todo sentido, só que a gente tem que analisar em relação a cargos. Por exemplo, dentro de uma empresa tem diversos cargos. Vamos pensar na área da saúde, né? Se eu tenho um profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta, com alta estabilidade, ou seja, aquele cara que é humano, acolhedor, que sabe ouvir, que sabe entender o outro, que foca em pessoas, eu tenho um profissional excepcional. Uma pessoa que vai longe. Maravilhoso. Mas se eu tenho uma urgência, uma coisa de última hora, eu preciso do dominante. Sim, você precisa do dominante. Mas e se você não tem o dominante? Você tem que desenvolver a sua equipe nas deficiências que ela tem. Mas aí, como um bom gestor e um bom líder, e é exatamente por isso que eu busquei entender sobre perfil comportamental e comportamento, a gente tem que identificar quais que são essas deficiências para direcionar um treinamento, por exemplo. E a gente consegue, Tassi, se eu contrato uma pessoa de um perfil estável, né? Mas eu preciso que ali na empresa, vamos dizer que a empresa não tenha condições de ajustar cada perfil para ficar perfeito, né? Então, claro, eu preciso de contratar um funcionário, uma funcionária. Se eu faço entrevista e ela tem um perfil estável, eu tenho como ajustar ao longo do tempo
para que ela se desenvolva um pouquinho de conhecimento dos outros perfis, ou ela sempre vai ficar ali, estável? Ninguém está fardado a ser quem sempre foi. Quem é, tem que mudar. De tempos em tempos, a vida pede mudanças. É uma oportunidade enorme para essa pessoa se desenvolver. E o líder, sabendo das deficiências dela na condição de autoestável, né? E o que o cargo exige, ele vai desenvolvendo, né? E o próprio ambiente vai moldando essa pessoa. Então, se é um ambiente que favorece o crescimento, se é um ambiente de crescimento, não é um ambiente de manter o conforto, né? A zona de conforto, naturalmente ela vai se ajustar. É possível. Vai muito da liderança e vai muito da consciência que essa pessoa tem. Então, dentro de um contexto empresarial... Sim. Joga limpo, começa com essa pessoa fazendo um teste de análise, analisando o perfil comportamental dessa pessoa e trilha um plano de ação. Porque perfil comportamental é mapa, não é uma sentença. Você é isso, acabou para você. Entendi. Você entendeu? Entendi, o plano de ação, fulano, identifiquei que você tem dificuldade de falar com o público. Então, o que você acha de, a partir de agora, vamos, de repente, fazer um workshop por mês falando sobre tal coisa? Eu tenho dificuldade, tem problema, eu tô aqui, vou te ajudar, a gente monta um roteiro. Olha, mas você precisa se expor. Se expondo de uma maneira maravilhosa. É isso. Olha, que coisa boa, né? É muito bom, porque assim, a gente falou de cada perfil, né? Estamos identificando cada perfil. Então, a pessoa não precisa ficar preocupada. Nossa, eu me identifiquei com esse perfil, eu não vou me encaixar em outra situação. De forma alguma, né? De forma alguma. Tem oportunidade para todo mundo melhorar, se desenvolver. Basta ela querer, né, gente? Eu acho que a primeira coisa tá aí. Ela enxergar, querer, e a partir daí ela voa. Tá, se pelo que eu estou entendendo, seria uma forma, podemos dizer que o perfil comportamental é uma forma que a pessoa desenvolveu para se defender? Ela desenvolveu? Seria Olha, ela pode se desenvolver, sim, mas é muito mais além disso, tá? O perfil comportamental, ele tem base na genética, para você ter ideia. Então, assim, muito provável, eu sou um perfil influente, minha mãe é perfil influente, a minha filha é perfil influente. Então, tem um peso genético aí. Genético. Não é algo necessariamente que aconteceu com a pessoa. Um exemplo, lá na infância, ou alguma situação pontual que fez com que essa pessoa inconscientemente desenvolvesse esse perfil. Tem essa condição também. Os 4 perfis, eles são... Se a gente for observar, eles estão se defendendo. Eles têm esse perfil para se defender de algo. Seria mais ou menos isso? Eu não consegui enxergar essa questão da defesa ainda. Eu trabalho com mulheres, né? Então, lá no Instituto... eu também tenho a experiência em perfil estético comportamental. Então, eu analiso, fazendo uma junção, né, com o perfil comportamental, que é outra área, mas com o que a gente está conversando agora, né, com os 4 perfis. Muitas vezes eu identifico que o perfil, vamos falar assim, do perfil dominante, a mulher do perfil dominante, ela se defende muito rápido, sem necessidade. Ela se posiciona de uma maneira muito dura, sem necessidade. E conversando um pouco mais além, eu busco entender o porquê, né? Até para comunicação, para fluir. E muitas vezes, esse perfil, não que seja 100%, mas eu identifico que ela está em autodefesa naquele momento, se defendendo de algo. Olha, como você citou o caso do perfil dominante... Eu citei assim, mas todos os perfis, que nem o perfil que analisa tudo, que é detalhista, que quer as coisas perfeitas. E você está querendo dizer que existe um padrão entre todas as mulheres, independente do perfil, que elas têm de se justificar. Exatamente. A estável, como você me identificou como estável, né? Será que esse meu perfil estável, ele vem
da genética, que você falou, não tinha conhecimento não disso. Não necessariamente, mas pode 67% tem chances de vir de fator genético. Mas não é algo também da forma da educação, do que pode, o que não pode. Olha, isso você não pode, isso é perigoso, isso você tem que se manter aqui, nessa posição, nesse equilíbrio, porque se você sair daqui, é perigoso, é complicado. Então, a gente também não desenvolve os perfis nessa forma de nos proteger? Sim, se desenvolve. O ambiente tem muito peso nisso aí. Quando eu falo de ambiente, eu falo tudo. Sim. As pessoas que estão nele, tá? A sua rotina, tudo isso vai moldar o seu perfil comportamental. E ajustando. Recentemente, eu entrevistei uma pessoa para um cargo na nossa empresa e eu percebi que conversando com ela, pela história de vida dela, sim, e quando eu fiz a análise dela de um relatório, ela deu autoestável. Mas pelo histórico de vida dela não estava batendo. Eu falei assim, tá incoerente essa informação e fui tentar entender. Eu falei assim, olha, para um perfil igual o seu, não tá casando tudo que você viveu até aqui. E ele falou, realmente, exatamente por isso. Por tudo que eu vivi até aqui, que eu mudei. Porque eu não quero cometer os mesmos erros. E agora o que eu estou buscando é estabilidade, tarará, tarará, tarará. E aí a fala dele fez sentido. Entendeu? Então, com certeza, o seu histórico de vida, o ambiente, tudo isso pesa. Sim. Para moldar a sua forma de pensar, agir. E o que é interessante, então, que nós não estamos condenados. Eu me identifiquei com um perfil estável, eu não estou condenada a ser estável para sempre. Né? Eu posso me ajustar, né, o comportamento para um outro perfil que me falte, vamos dizer assim. Por exemplo, neste momento, você sendo de estável, o que está predominando em você? O perfil influente. Então, você a todo momento vai se ajustando. E é difícil. Esse ajuste não é fácil. Mas você tem que se expor, que é o que você está fazendo. Né? Começou o podcast, esse projeto maravilhoso. E é assim que acontece essa mudança. Então, assim, a gente pode falar assim para as pessoas, para as mulheres que estão se identificando, não fiquem preocupadas. Não precisam ficarem preocupadas, né? Porque Sim. A gente consegue se ajustar, a gente consegue desenvolver, ver o que dentro do nosso perfil, a gente consegue identificar. Agora, conhecendo cada perfil, a gente consegue identificar o que no meu perfil me prejudica, certo? E procurar desenvolver algo dos outros perfis que me falta. E ajustando conforme a necessidade daquele momento. E eu não estou dizendo, Tassi, que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. E necessário. Sim. Em certos momentos se torna necessário. Eu sou baixa conformidade. São perfis opostos. Mas se eu levar meu filho numa consulta com um pediatra, porque ele tem um problema específico, eu vou agir exatamente como uma pessoa de autoconforme. Eu vou pegar um caderninho, eu vou anotar todas as informações, porque eu precisei ajustar isso em mim. Não vou ficar lá batendo papo com a pediatra, entende? O meu foco vai mudar o meu comportamento. Então, depende do ambiente, nós mudamos o comportamento. Deveria. Senão, eu estaria perdendo a oportunidade dessa consulta. Já pensou você que nesse podcast ficar só concordando, monossilábica, fazendo perguntas fechadas? Não flui, né? Não é esse o objetivo. Então, precisa desse ajuste, tá? Olha. E aí, igual como a gente disse no início, sobre relacionamento, tá? Eu preciso desse ajuste dentro de um relacionamento num casal. Casal, sim. Né? Familiar, com filhos, né? Porque, Roseli, é muito comum as pessoas viver em relacionamentos disfuncionais e achar que tá tudo certo. Quantas pessoas que não têm dificuldade de se relacionar com pai e mãe? Quantos relacionamentos não foram perdidos pela dificuldade de compreender o outro? Sabe por quê, Tassi? Nós, seres humanos, julgamos muito. Sim. Né? Agora que a gente consegue entender, compreender que não é
não existe um padrão certo, um padrão correto de comportamento, a gente consegue entender o comportamento do outro, né? E com isso dá exatamente, fala, não, agora não é o momento. Vamos. E sabe como, quando você entende isso, o que muda na sua vida, Roseli? Eu vou te dar meu exemplo pessoal. Eu era uma pessoa que facilmente entrava em qualquer atrito. Eu peitava o que precisasse ali. O que você falou? E hoje eu me tornei uma pessoa que as pessoas me buscam como referência. Tá? Se como você é uma pessoa ponderada, eu gostaria de ouvir sua opinião. E quando essa chave virou, eu falei, gente, como que eu virei essa pessoa ponderada? Mas isso começou a acontecer com muita frequência. Então, realmente, eu virei essa pessoa ponderada. Que as pessoas, a todo momento, recorrem para pedir um conselho, uma ajuda, um direcionamento. Então, é essa virada de chave que eu falo. Gente, entender seu perfil comportamental muda a vida da sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque você melhora a vida delas. Tassi, mas assim, eu já tô pensando aqui na prática clínica. Certo. Né? É muito interessante, porque identificando o meu perfil hoje como estável, eu consigo me comunicar com todos os outros perfis. E eu não sabia disso. Estou aprendendo aqui agora. Agora, basta você conseguir identificar todos os perfis, porque nem sempre, às vezes, numa anamnese, você e a sua paciente, você vai conseguir identificar. Sim, mas eu digo assim, nas minhas pacientes, que são minhas pacientes já de antigas, muito tempo, você vai. Aquelas assim, eu não preciso mais ver elas para eu saber o que está acontecendo. Hoje eu sei quem é o perfil, agora, na verdade, quem é o perfil dominante. E eu me entendo também que no perfil dominante, eu precisei, mesmo sem esse conhecimento, aprender a me posicionar. Uhum. Não, olha, esse caso funciona dessa maneira, nós vamos passar por essa etapa e nós vamos chegar no objetivo. Sim. Né? Uhum. Sozinha? Não. Com a sua... Também com o seu posicionamento, né? Com as suas atitudes, né? Uhum. E também aquela paciente que ela espera o momento certo, né? Às vezes ela perde mesmo a oportunidade. Ela deixa de fazer um procedimento que era tão importante para ela por pensar demais. E depois volta arrependida. Nossa, Roseli, eu deveria ter aproveitado aquela oportunidade, né? E assim, hoje eu já sei conduzir melhor, ouvir, né, quais são as inseguranças, porque me parece que também há uma insegurança ali, por isso que precisa de tanta informação. Então, eu já consigo conduzir, mesmo sem identificar antes os perfis, agora eu já consigo falar assim, nossa, fulana é esse perfil, é essa aqui, minha cliente é essa aqui, essa aqui. Vou conseguir ainda me comunicar melhor com elas. E vai se tornar mais persuasiva. Por que isso vai acontecer? Porque você vai criar um elo com elas, que é o que a gente chama de conexão. O cliente, na condição de você empresário e o cliente, você consegue vender para ele quando você cria esse elo, essa conexão. Ele, independente do perfil, você cria essa conexão porque ele se sentiu compreendido. Isso, a compreensão. Ele se sentiu compreendido, então, naturalmente, para ele tomar decisão, o cérebro já dá um passinho para trás. Eu preciso sair do módulo de defesa e agora eu posso tomar uma decisão segura, porque você quebrou isso, gerando essa conexão. Entendeu? Olha, muito interessante, muito bom mesmo. É para a vida, né? Não é para casos isolados ou específicos. Não, né? É para a vida. É para a vida. Então, assim, quem quiser se conhecer num ambiente de trabalho, quando tem situações de conflito, como que é você numa equipe, de uma maneira mais aprofundada, eu consigo fazer essa análise. Tá? A gente gera um relatório entendendo em 3 momentos, em 3 etapas, que são os gráficos que a gente gera. E a partir daí, tiver esse conhecimento, a gente também direciona a pessoa para um caminho que ela possivelmente
se ela trilhar, vai ser melhor. E também para os empresários, convido os empresários na condição de avaliar a equipe ou quando vai contratar alguém, existe uma forma de fazer isso de forma assertiva. Né? Quanto se gasta em contratações erradas, o dinheiro que se perde em treinar, retreinar, esse turnover, isso tudo é muito problemático. E eu estou trazendo aqui uma ferramenta que existe há mais de 100 anos, que é universal, amplamente utilizada nas grandes empresas, nas pessoas que usam a estratégia como um recurso de crescimento, algo que funciona, mas que até então a maioria das pessoas não sabem. Não conhecem, Não né? conhecem. Não tem esse conhecimento. Né? Esse conhecimento, gente, no meu modo de ver, é de fundamental importância. Muda muita coisa. Muda a vida. Né? É muito interessante, é encantador se a gente parar. Agora a gente vai ficar... Nossa, agora temos um problema. Vamos resolvê-lo. Agora temos um problema. Meu lado dominante falando, vamos lá, joga na mesa. Nós vamos ficar, Tássia, analisando a outra pessoa o tempo todo. Maravilhoso. É isso que tem que acontecer mesmo. A gente sentar, às vezes, em vez de pegar o celular e começar a rodar o dedo, prestar atenção no ambiente. No que está acontecendo nas em volta, né? Em volta. Exatamente. Você consegue perceber pelo tom de fala, pela roupa que a pessoa está utilizando, como ela chegou e sentou, pela postura. Tudo isso comunica. É a comunicação não verbal, né? Então, tudo isso te traz informações que você deve estar preparada para absorver esses sinais. Tá? Até o andar, né? A gente conhece a pessoa pelo andar. Né? O perfil, o dominante é aquele andar apressado, acelerado, né? O estável é aquele andar mais elegante, mais centrado. O estável é minha meta de vida. Mas é muito bom, gente, é muito interessante. Legal demais, é isso aí. Bom, e agora nós vamos para o nosso momento espelho emocional. Algumas mulheres aprenderam a ser forte demais, outras mais leves. Tenha também aquelas que cuidam de tudo sobre equilíbrio, e tem as que pensam demais. Nenhuma está errado. Foi apenas a forma como você se compreendeu para se defender. Tássia, agora é o momento de você olhar direto nos olhos das mulheres, das pessoas e dizerem para elas qual a importância da nossa conversa e qual o seu recado para elas. Roseli, primeiramente eu preciso te agradecer essa oportunidade, esse bate-papo, foi maravilhoso. E também tem um recado para passar para as mulheres, que quando a gente escolhe nos compreender... A gente escolhe compreender o outro, comunicar com intenção, agir com consciência. A gente deixa de viver no automático e passa a construir relações mais verdadeiras, maduras, eficientes. Perfis comportamentais são apenas mapas. Eles orientam, mas não determinam. O que realmente transforma ambientes, resultados e vidas são as escolhas que fazemos todos os dias para evoluirmos e sermos melhores do que ontem. Tássia, muito obrigado por nos ajudar mesmo a entender que comportamento não é quem somos e que é sempre possível fazer diferente. Agora, eu gostaria de te presentear no nosso momento Reflorescer. Muito obrigada. Que lindo, adorei. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. São lindas, né? Quanto tempo eu não recebo flores. Ai, olha, gente, ó, nós mulheres gostamos de flores. Obrigada, Aldária, que ela é sempre com muito carinho, né? Que é a floricultora Flora Martins. Presenteia as nossas convidadas. Capricho. E é um encanto o trabalho dela. Esse episódio nos convida a pensar que o comportamento que muitas vezes nos protegeu começa a nos limitar. E por muito tempo eu pensei que técnica resolvia tudo, até eu compreender que comportamento muda resultados.
Acompanhe nossos próximos episódios, siga nas nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro, com o coração aberto e os olhos atentos ao reflorescer da beleza madura.